Fala pra mim, você ou a sua equipe já perderam horas e mais horas tentando achar informações dentro de documentos soltos, espalhados, não estruturados, relatórios antigos, PDFs gigantescos. E o pior, até usou uma inteligência artificial para fazer isso, mas ela viajou na maionese, inventou um monte de coisa e te deixou inseguro. Pois é, hoje eu vou te mostrar os bastidores de uma solução de IA que foi construída por nós, que transforma todo esse caos documental não estruturado, espalhado, em uma solução ultra rápida, precisa, para consultas direto na palma da sua mão, via Telegram ou WhatsApp. Então fica aqui comigo. Eu sou Gabi Moraes, professora especialista de inteligência artificial, e o meu foco aqui é garantir que o complexo seja explicado de forma simples, didática e aplicável. Então, hoje você vai sair daqui entendendo por trás de toda essa arquitetura, como foi feita, o que ela faz, como economizar dinheiro usando menos token. A gente usa uma estrutura que se chama RAG. Para ficar mais fácil de você entender, pensa num aluno que está fazendo uma prova de memória. Só que ele inventa coisa, ele esquece, ele erra a resposta, porque ele está tentando lembrar tudo que existe na internet para responder a tal prova de memória. Com o RAG, o que acontece? É como se eu fizesse esse aluno responder uma prova com consulta. Então, antes desse aluno responder qualquer coisa, ele vai entender qual é o documento que ele precisa abrir, qual é a página do documento, qual é o trecho do documento, qual é a linha exata desse documento. E aí sim ele vai lá e te responde, ou seja, zero chances de erro. E para essa precisão toda acontecer, que parece fácil, mas não é, senão estava todo mundo acertando todas as consultas documentais, existem engrenagens que estão funcionando nos bastidores, que precisam estar bem afiadas, e elas são divididas em algumas etapas. Fica aqui comigo, preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender em como isso tudo funciona. Primeira engrenagem, a orquestração dos fluxos. É o grande maestro, né, pessoal? É o sistema que avisa, opa, chegou arquivo novo lá no Drive, essa é a versão mais atualizada. Ele joga a bola pro coleguinha que vai falar, opa, deixa eu extrair esses arquivos, que joga a bola para um outro que vai falar, opa, deixa eu salvar isso aqui no banco de dados. Existem várias etapas, é uma cadeia processual, né? E isso não pode travar. Então, quem garante que isso aconteça da forma certa é o orquestrador de fluxo. Segunda engrenagem, armazenamento de documentos. Porque, gente, a gente precisa de uma nuvem segura que vai guardar tanto os arquivos novos quanto os antigos de forma protegida. Terceira engrenagem, uma das mais trabalhosas, leitura e extração de informação. Porque, gente, não é só ler o documento. Novamente, se fosse simples assim, estava todo mundo fazendo. A inteligência artificial, ela precisa ser treinada para entender que tipo de documento é aquele, qual que é a estrutura desse documento, entender o que é uma tabela, entender o que é um cabeçalho, entender o que é uma data de vencimento, um CNPJ, seja lá qual informação for, mas ela precisa entender tudo isso para extrair exatamente o que você precisa. Quarta engrenagem, banco de dados com uso de informações vetoriais. Vamos lá, se você usa um banco de dados sem informações vetoriais, ela vai entender a palavra nua e crua. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra carro, é a palavra que ele vai entender que ele tem que achar. Só que aí a pessoa está lá buscando a informação nos documentos e ela escreve veículo. O que vai acontecer? Essa inteligência artificial vai falar que ela não localizou o trecho. Por quê? Veículo pode representar carro, mas não é a palavra carro. Quando a gente fala de informação vetorial, nós estamos falando que a gente fraciona essa palavra carro, por exemplo, como se fossem coordenadas de GPS. Elas são transformadas em números, por assim dizer. Quando a inteligência artificial vai lá nesse documento consultar dessa forma, ela gasta muito menos, ela economiza o seu uso em tokens. Além do que, ela é treinada para entender o contexto da palavra. Que aí sim, se ela lê carro, ela vai entender que veículo também é carro. Então ela vai lá e encontra a informação que você precisa. E a quinta e última engrenagem é a ponta final, né? Que é como nós vamos conectar toda essa solução direto no WhatsApp ou Telegram. Tudo isso para facilitar a experiência de uso sua, se você for usuário, da sua equipe, tanto faz. Mas com um simples uso, mandando por texto ou por áudio, a pessoa já consegue todas as consultas com precisão e com tudo que eu expliquei aqui na palma da sua mão. E aí, como é que esse projeto tem o seu pulo do gato, que é economia? Menos dinheiro saindo da conta. Pois é, pensa o seguinte, toda vez que a inteligência artificial precisa processar, entender um documento, ela te cobra em token. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um documento com 200 páginas e toda vez que eu preciso fazer uma pergunta, ela tem que ler o documento inteiro. Imagina a conta que não dá.
E se você não entende exatamente o que significa token, ou até outros termos técnicos de inteligência artificial, tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre todos esses termos, inclusive token, caso você queira dar uma olhadinha. Então, voltando à fita, como é que a gente resolve isso? Para não gastar rios de dinheiro, que é o que muita gente tem feito. O primeiro conceito de economia, eu falei um pouquinho atrás aqui, né? Que é a gente transformar todo o texto de um documento em coordenadas numéricas. Então é como se a IA fosse ler o texto, ela transformasse esse texto num mapa 3D. E isso economiza demais. Depois, em vez de você jogar um documento inteiro para a inteligência artificial fazer, esse sistema, essa IA, ela foi treinada para fatiar esse conteúdo em partes estratégicas. Então isso também ajuda, porque em vez dela abrir o conteúdo inteiro de 200 páginas, ela já sabe os trechos que podem ter a resposta, ela automaticamente separa esses trechos, consulta para te retornar. Isso também economiza de montão. E isso tudo, pessoal, se resume em alguns benefícios. Primeiro, menos token significa mais economia. Rapidez, as respostas são entregues em milissegundos. Por quê? Existe toda essa infraestrutura pensada e arquitetada. É um projeto otimizado. Então presta atenção aqui agora. Outro ponto fundamental desse projeto, dessa IA treinada, é a memória de contexto dela. Sabe quando você está lá no seu chat, pode ser no aplicativo mesmo, aí você conversa com ele, aí você queria voltar lá no assunto que você falou há 3 meses atrás. Ele já está meio que viajando na maionese, ele esqueceu algumas coisas. Pois é, a janela de contexto, quando a gente treina uma IA, ela é personalizada, então você pode puxar ela ou estreitar ela. Nesse caso aqui, a gente deixou uma janela grande, ou seja, se esse usuário que está atrás ali de uma informação documental e ele conversou há 45 dias atrás, por exemplo, a hora que ele voltar para essa conversa, a IA sabe o contexto daquilo, ela sabe o que estava sendo conversada. Então isso evita essa fadiga que a gente tem de ficar pedindo para ela ajustar, de ficar pedindo refação, de ficar relembrando ela de tudo. E aonde que os projetos de inteligência artificial das empresas erram tragicamente? Na alucinação. Por quê? Não existe nenhuma anti-alucinação, ou seja, treinamento, arquitetura, prompt, para que essa IA não invente coisa. Outra coisa, não existem guarda-reios, não foram colocadas travas, bordas de segurança, sabendo até onde ela vai, até onde ela não vai. Isso tudo é treinamento de IA, tá? É aonde dá trabalho e é aonde a maioria das empresas erram, por isso que a gente está vendo um monte de vexame aí. Então aqui uma das regras de ouro é o seguinte, essa inteligência artificial, por exemplo, ela foi treinada para não inventar regras, para não consultar nada externo na internet e principalmente para não responder sem embasamento nos documentos que ela foi treinada. E o que eu gosto de dizer bastante para as pessoas é que a inteligência artificial ela é uma massinha de modelar. Você que é especialista ou você que contratou um especialista vai poder deixar essa massinha na mão dessa pessoa que sabe muito bem dar formas, cores e formatos. Por isso que é tão importante você colocar projetos mais robustos, assim como esse, na mão de quem entende do negócio, para não ter dor de cabeça, não passar vergonha na internet com invasões, liberação de informações sensíveis, vexames aí que a gente anda vendo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o céu é o limite para uma arquitetura bem feita dentro de um projeto. Por exemplo, esse projeto que eu mostrei para vocês, que tem uma estrutura mais robusta, ele poderia ir além com vários outros recursos. Um dos recursos, por exemplo, poderia ser um dashboard automático para gestão, né? Para os diretores, coordenadores, gerentes verem a movimentação dos documentos, verem as dúvidas mais frequentes da equipe, ou seja, tem muito pano para manga ainda se o projeto foi bem feito. Você acha que uma solução como essa deixaria a sua equipe com mais tempo para o que importa? Se a resposta foi sim, escreve aqui nos comentários, me chama pelos meus canais, vamos bater um papo, eu consigo te ajudar. E óbvio, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem conteúdo novo toda semana. Eu conto com você e até a próxima.